por Lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras na TVS. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por Lá. O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas em Lisboa foi palco para o lançamento do livro São Tomé e Príncipe como um gateway regional, estratégia para um desenvolvimento sustentável, da autoria da economista são-tomense Maria das Neves de Sousa. O evento teve o seu início com breves palavras vindas das ilhas e ditas por mestre de cerimónia Solange Salvaterra Pinto, que por razões da situação de contingência devido à pandemia de Covid-19, realizou-se ao ar livre. Encontramos-nos no meio do mar, duas ilhas que formam um país tropical. Tudo o que precisamos está lá, é só acreditar e seguir. Vamos dar as mãos num só coração. E hoje, querida Maria das Neves, estamos de mãos dadas e de coração cheio para prestigiá-la. As contingências impostas pelo Covid impediram que essa sala, que essa esplanada se enchesse hoje de tons e cores dos nossos países, Portugal e São Tomé e Príncipe. Mas cada um rosto aqui presente, queremos, Maria das Neves, que veja o rosto dos seus que estão aqui, acolá e ali. Queremos que sinta o calor e o leve da nossa grota. Em cada rosto aqui presente, que veja a sua casa enquanto recanto de afetos, conforto, carinho, compreensão, amizade, respeito e admiração. O livro São Tomé e Príncipe, como um gateway regional, estratégia para um desenvolvimento sustentável, surgiu da tese de doutoramento em Ciências Sociais, especialidade de Desenvolvimento Socioeconómico de Maria das Neves de Sousa, que é baseado num estudo sobre as potencialidades de São Tomé e Príncipe para um desenvolvimento sustentável. Fizemos um estudo sobre essas potencialidades, entrevistamos várias pessoas e o que é que se constatou? Primeiro, como sabem, São Tomé e Príncipe foi um país que, portanto, já viveu momentos áureos. Já foi, portanto, o maior produtor de cana-de-açúcar, já foi o maior produtor do cacau, mas os dados disponíveis têm demonstrado que, sobretudo o cacau, o ciclo de cacau está praticamente a tender para seu fim. E que era necessário analisar outras potencialidades que pudessem ajudar o país a encontrar um rumo. Não há dúvida que os mesmos dados disponíveis também demonstram que se na altura em que a economia do país se baseava essencialmente na agricultura, era o setor primário que proporcionava o crescimento econômico, proporcionava, portanto, o aumento do PIB, hoje o setor primário só representa apenas 20% na economia de São Tomé e Príncipe. O setor que vem potencializando a economia é o setor terciário, ou seja, o setor de prestação de serviço. Sendo assim, é necessário potenciar esse setor, valorizá-lo. Daí que, portanto, analisou-se as potencialidades e constatou-se que a posição geoestratégica de São Tomé e Príncipe no Golfo da Guiné, a vocação que tem o país para a prestação de serviço, o mar, tanto a zona econômica exclusiva que tem, como sabe, São Tomé e Príncipe tem 1.001 km² de superfície terrestre, mas tem 160.000 km² de superfície marítima, ou seja, a zona econômica exclusiva de São Tomé e Príncipe é 160 vezes maior do que a superfície terrestre. Estudos também tanto concluem que aqueles pequenos estados insulares que basearam a sua estratégia de desenvolvimento apostando no setor de prestação de serviço,
atingiram outros patamares de desenvolvimento. Tal é o caso das Ilhas Seychelles, das Maurícias, de Cabo Verde. Porém, aqueles países que continuam apostando a sua estratégia de desenvolvimento, baseando apenas em agricultura e pesca, continuam, portanto, com bastante dificuldade e até agora não conseguiram atingir outros patamares de desenvolvimento. Tal é o caso de São Tomé e Príncipe, das Ilhas Comores, dentre outros. Para Maria das Neves de Sousa, transformar São Tomé e Príncipe num gateway regional seria devolver o país à sua vocação natural. Os homens e as mulheres que o arquipélago tem são o maior recurso para garantir esse novo ciclo econômico. São Tomé e Príncipe, no século XVIII, já serviu de tráfico de mercadorias e de escravos que circulavam nas ilhas, portanto, vindo da África para o continente americano, europeu. Portanto, São Tomé e Príncipe, já no passado, fez o papel de gateway regional. E agora, com maior sustentabilidade, porque o país tem potencialidades, é o que o estudo conclui, a sua posição, portanto, estratégica no Golfo da Guiné, o regime político democrático que tem, a vocação que tem para a prestação de serviços, mas é necessário que se crie, portanto, infraestruturas de caráter estruturante, que se adote uma política fiscal que garanta a competitividade externa do país e que se aproveite, de facto, o sistema democrático que tem o país para poder relançar. A tese de doutoramento de Maria das Neves, que deu origem ao livro, concluiu que a instabilidade política governativa e a capacidade dos são-tomenses em serem inclusivos e trabalharem em conjunto são as maiores causas do atraso de São Tomé e Príncipe em relação a outros pequenos estados insulares que atingiram a independência no mesmo período. É necessário que se faça uma mudança de paradigma. É necessário que se garanta a estabilidade política e é necessário que se tenha um processo inclusivo, porque todos somos poucos para fazer desenvolver São Tomé e Príncipe. Adotando essa estratégia, o país estará em condições de iniciar um novo ciclo econômico, garantindo, portanto, a sustentabilidade do seu desenvolvimento. Para que tudo isto seja possível, admite a hipótese da mudança do próprio regime político existente no país, não? É algo que merece, portanto, uma análise profunda, um diálogo, para que seja consensual. Deixa-me dizer que mesmo essa questão de transformação de São Tomé e Príncipe num gateway regional, das entrevistas semi-estruturadas que nós fizemos e da análise dos sucessivos programas do governo santomense, ouvindo também alguns órgãos de soberania, constatamos que é uma questão consensual. Todos reconhecem que o país tem potencialidades para se transformar numa plataforma de prestação de serviço. Portanto, é necessário também que haja diálogo no sentido de que seja consensual para que se possa também mudar de regime. É algo que não se pode fazer também sem que haja esse consenso, de modo a que ele seja sustentável, de modo que, portanto, todos possam participar neste processo. Presumo que esta é a primeira de muitas apresentações. Para quando está prevista o lançamento em São Tomé e Príncipe? Em São Tomé e Príncipe esperamos, assim que chegarem, portanto, os exemplares, estamos já a fazer os expedientes, assim que chegarem os exemplares portanto, dos livros, faremos a apresentação em São Tomé e Príncipe. Estávamos a pensar também fazer uma apresentação em Luanda, tendo em conta a grande comunidade santomense que ali reside. Tudo depende do contexto atual em que nós vivemos, se de facto a questão da pandemia vai facilitar, vai permitir que se possa fazer essas diligências. De salientar que a tese de doutoramento de Maria das Neves, que deu origem a esse livro, foi aprovada com distinção e mereceu também um prémio da CPLP, razões que têm suscitado muita curiosidade do público pelo conteúdo da obra. Já recebi várias mensagens de pessoas que me estão a pedir para reservar um exemplar, que estão interessados em ler a obra. Por isso eu acho que isso vai suscitar curiosidade dos santomenses, a propor uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o país. Toda a gente quererá saber que ações é que estarão lá, para que se possa de facto transformar esse país. E não há receitas perfeitas, mas há lá propostas que
Portanto, havendo consenso, como nas entrevistas semi-estruturadas deixou transparecer, podemos implementá-la e levar o país a um outro patamar de desenvolvimento. A maioria dos santomenses conhece a Maria das Neves como alguém que se dedica à vida política. Futuramente poderemos vir a conhecer Maria das Neves como uma escritora? Sabe que, coincidentemente, hoje foram lançados 2 livros. Um na UCLA, com vários artigos de um fórum dos economistas da CPLP, em que Maria das Neves também participou no ano passado, no dia 25 de maio. E o livro foi lançado hoje, portanto, Maria das Neves tem um artigo naquele livro. E, coincidentemente, há um livro que a Maria das Neves vai apresentar agora no lançamento. E eu acredito, porque não há dúvida que a parte acadêmica me tem suscitado grande carinho e grande um incentivo para continuar a pesquisar, continuar a trabalhar. Eu em São Tomé e Príncipe dou aulas na Universidade Lusíada e precisamente na base dos projetos, portanto, a metodologia de investigação científica, em que tenho trabalhado com muitos alunos na elaboração das suas monografias. Daí que uma das vertentes da Maria das Neves é continuar também neste mundo acadêmico, aprendendo e também transmitindo conhecimentos. Segundo Maria das Neves de Sousa, uma das razões que esteve na base da elaboração deste livro foi o caráter científico académico. Não existem estudos sobre o Gateway e era necessário, de facto, começar a investigar nessa matéria. E uma segunda razão foi já de caráter pessoal. O facto de ser santomense, economista, tendo ocupado várias funções no país, sempre tive este interesse de, portanto, apresentar ao país uma investigação científica que pudesse trazer elementos para garantir uma estratégia de desenvolvimento sustentável para o país. E julgo que tenho o meu sonho realizado. Agora coloco nas mãos dos dirigentes políticos, da sociedade civil, para que possamos refletir e começar a implementar. Eu penso que, portanto, num período de médio e longo prazo, poderemos ter condições para encontrar um novo ciclo econômico para São Tomé e Príncipe. Falar com Maria das Neves significa também falar um pouco da política. Já agora, o que é que pensa do atual momento político em São Tomé e Príncipe? Julgo que o momento político em São Tomé e Príncipe reflete o mau relacionamento que sempre existiu entre, portanto, as instituições. As instituições do Estado têm portanto, um objetivo. Portanto, é necessário que haja bom relacionamento institucional para que as coisas funcionem. Isto foi uma das constatações. Esta instabilidade político-governativa não nos beneficia, pelo contrário, tem nos penalizado. Então, é necessário que haja diálogo entre os vários órgãos de soberania. O que está a acontecer agora pode se resumir em falta de diálogo. Se tivesse havido diálogo, certamente ter-se ultrapassado muitas coisas. Portanto, o que nós exortamos é que haja diálogo, que haja bom relacionamento entre os órgãos de soberania, independentemente dos partidos a que pertençam, todos tenham o mesmo objetivo, que é trabalhar em prol do desenvolvimento de São Tomé e Príncipe. E então é nessa perspectiva que se tem que trabalhar. Encontrando consenso, dialogando, é necessário. É que o facto do país ser uma ilha, as pessoas também funcionam como se fossem pequenas ilhas, de costas viradas, isoladas. E isso não pode continuar. Temos que romper com esta barreira e promover o diálogo para garantir o desenvolvimento do país. O livro São Tomé e Príncipe como um gateway regional, estratégia para um desenvolvimento sustentável, foi apresentado pela professora doutora Inocência Mata, que realçou que, apesar do tema da obra ser técnico, uma das particularidades é estar escrito numa linguagem bastante acessível. Qualquer pessoa entende, até eu que não percebo de economia, entendi. E é verdade que já tinha tido o privilégio de conhecer a tese antes. A Maria das Neves teve a gentileza de me enviar a tese logo que ela foi defendida. E, na verdade, é um livro que nos põe perante uma série, primeiro de conhecimentos.
não é? Nós aprendemos lá lendo, eu aprendi bastante lendo a tese da Maria das Neves. E depois ela questiona uma série de lugares comuns, enfim, de lugares comuns, não são bem lugares comuns, são ideias tidas como certas que ela questiona, ela investiga, ela rastreia, ela desvela, ela desconstrói, que é dessa palavra que eu estava à procura, e para mostrar como São Tomé e Príncipe, na verdade, pode potenciar aquilo que tem, mas numa perspectiva através, portanto, de uma não com emoção, nós temos praias maravilhosas, o turismo, não. O que ela diz é que sim, são vantagens, mas essas vantagens têm que ser competitivas, e o que ela faz é precisamente mostrar como essas vantagens, esses parcos recursos que o país tem, se podem tornar competitivos para então São Tomé e Príncipe ser um gateway, ser uma porta para os países de serviços, turismo, etc., para os países da região. A obra contou com uma cerimónia de lançamento bastante concorrida, com a presença de várias personalidades, com destaque para o presidente do ISCSP, professor Dr. Ricardo Ramos Pinto, Dr. António Quintas, do Espírito Santo, embaixador de São Tomé e Príncipe acreditado em Portugal, e do professor catedrático Dr. Heitor Barras Romana, na qualidade de prefaciador e de orientador da tese de doutoramento da autora. Uma palavra também muito particular à professora Carla Costa, porque ela, além de ter sido primeira artífice da cooperação entre São Tomé e Príncipe e o ISCSP em matéria de programas de doutoramento, também foi ela a grande artífice desta tese de doutoramento, e é com ela que eu divido o privilégio de ter orientado a doutora, a nossa colega Maria das Neves. Enquanto autor e professor desta obra, gostaria só de deixar 3 linhas essenciais, algumas delas já foram aqui abordadas e serão certamente mais à frente. Em primeiro lugar, estamos na presença de uma investigadora que desenvolve um trabalho no quadro daquilo que no ISCSP, diria, na cultura científica do ISCSP, desde sempre privilegiamos. E como o professor Adriano Moreira tantas vezes diz, que é de otimizar o saber. E o conhecimento transformado em saber e o saber transformado em conhecimento. E foi exatamente isso, esse exercício tentativo com bons resultados, que nós os 3 encetámos há uns anos atrás, na procura não de uma solução para a realidade de São Tomé e Príncipe, nem para a região onde está inserida, mas para percepcionarmos melhor o que era a realidade, o que é a realidade de São Tomé e Príncipe no quadro, primeiro, dos pequenos Estados insulares, ou dos pequenos Estados insulares em vias de desenvolvimento. Em segundo lugar, percepcionar São Tomé e Príncipe no quadro mais alargado, ou melhor, por um lado mais alargado, por outro mais restrito, que é da sua inserção geopolítica e geoeconómica no Golfo da Guiné, e também situar, incontornavelmente, a posição de São Tomé e Príncipe no contexto, no âmbito da CPLP e ainda de forma mais fechada no espaço dos países africanos de língua portuguesa. É um exercício extraordinário que nós fizemos, um percurso extraordinário, eu diria intelectualmente estimulante, extraordinário, que nós fizemos, entenda-se, a autora, porque a professora Maria das Neves conseguiu demonstrar, neste livro que agora é dado à estampa, várias coisas que são muito importantes nas ciências sociais e políticas. Primeiro, conseguiu demonstrar que a teoria sistémica pode ser utilizada em diferentes contextos de análise. E porquê? Porque nesta obra que hoje está a ser lançada, a doutora Maria das Neves, de uma forma magistral, permitam-me dizer, consegue demonstrar que as teses tão corriqueiras e que são, diria, as principais do mainstream, que é de que o sistema internacional é um somatório de unidades com uma hierarquia muito bem definida e que, de certa forma, determina o funcionamento do sistema internacional, a doutora Maria das Neves, neste seu trabalho, consegue demonstrar, a partir do enfoque das pequenas ilhas-Estado em vias de desenvolvimento, ou pequenos Estados insulares em vias de desenvolvimento, que faz sentido tratarmos o posicionamento dos pequenos Estados, dos micro-Estados,
para além até mesmo da sua qualidade insular, faz sentido tratá-los de uma forma sistémica. Isto é, o equilíbrio do sistema internacional não resulta do somatório das unidades, mas do papel relativo que cada unidade vai ter na dinâmica internacional. E demonstra que, aliás, o grupo dos pequenos Estados insulares em desenvolvimento, o que é criado pela ONU em 1994, com um intuito que cada vez é mais evidente de demonstrar exatamente que temos que ter uma leitura sistémica das relações internacionais e do equilíbrio do sistema internacional, exatamente porque ele é sistema. E a obra de Maria das Neves, julgo eu, que demonstra à sociedade a importância da abordagem sistémica. Outro aspecto muito relevante do ponto de vista académico e metodológico é que também no seu trabalho, no desenvolvimento da sua tese, a autora, a nossa investigadora e também docente, consegue ser audaz porque liberta-se das teias e da armadilha, permitam-me dizer, epistemológica com que nas ciências sociais e políticas muitas vezes caímos, que é a procura constante do modelo de análise politicamente correto. Não o fez, porque eu digo politicamente correto no campo dos estudos metodológicos, entenda-se, não o fez e não o fez muito bem. Recorreu a vários métodos e metodologias de análise, cruza de uma forma extraordinária o método dedutivo e o método indutivo e, mais uma vez, também demonstra que as pequenas ilhas-estado em vias de desenvolvimento, que os microestados são suscetíveis de ser estudados e de ser analisados com diferentes metodologias e diferentes insights epistemológicos. Permitam-me, em primeiro lugar, apresentar os meus agradecimentos pela oportunidade que o conceituado Instituto Superior de Ciências Políticas e a autora do livro São Tomé e Príncipe como Gateway Regional, subtítulo Estratégia para o Desenvolvimento Sustentável, deram para proceder como participante neste ato singelo, mas de grande importância para o mundo literário. Doutora Maria das Neves, cumprimento-lhe pelo importante contributo ao conhecimento universal que acaba de dar. Cumprimento-lhe, sobretudo, pela pertinência do seu livro, que aborda um tema que se insere perfeitamente na essência, na existência das ilhas de São Tomé e Príncipe e que desperta os decisores políticos, os intelectuais, da importância geoestratégica, geoeconômica, geopolítica das ilhas de São Tomé e Príncipe e das influências no contexto da sua formação social, da inserção no contexto da economia mundial, desde os séculos XVI, XVII aos nossos dias. Apesar dos pontos fracos que sentenciou no seu livro, doutora Maria das Neves deixa aos leitores com esperanças renovadas de que São Tomé e Príncipe possui um conjunto de potencialidades que podem ser convertidas em oportunidades para transformar o nosso país no gateway regional, constituindo um novo ciclo econômico que possa conduzir o país ao crescimento econômico através da estruturação e incremento do turismo e dos setores de serviços. É com grande satisfação que hoje, na qualidade de Presidente, assisto à publicação de um livro que é o resultado de uma longa relação de cooperação com São Tomé e Príncipe, que se iniciou já no algo longínquo ano de 2013. Eu sei que esta cooperação foi iniciada ainda na presidência do Presidente anterior, o professor Manuel de Meirinho, que sei que desde cedo apoiou e acarinhou muito este projeto, mas não posso deixar também de referir o importante papel que foi desempenhado no arranque e na existência deste projeto pela professora Carla Costa, que está aqui hoje, sei que já a vi, mas agora... está ali. A professora Carla Costa, com quem este processo se iniciou, do lado do ISCS, e com o professor Peregrino Costa, que não está aqui presente hoje,
que do lado do Instituto Superior Politécnico de São Tomé e Príncipe, que entretanto depois deu origem à Universidade de São Tomé, deram, digamos que o pontapé de partida para este projeto que temos acarinhado desde 2013. Portanto, esta cooperação inicia-se com um programa doutoral nas áreas do desenvolvimento socioeconómico e de administração pública, que envolveu um total de 35 doutorados, do qual a doutora Maria das Neves era uma dessas doutorandas, no caso dela, na turma de desenvolvimento socioeconómico. E, portanto, a doutora Maria das Neves realizou com brilhantismo a parte curricular do doutoramento no ano letivo 2013-14. Fui um bocadinho aos arquivos para fazer aqui um bocadinho a recuperação deste percurso, com uma média final de 18 valores, portanto deve estar, do qual se deve orgulhar. A obra São Tomé e Príncipe, como um gateway regional, estratégia para um desenvolvimento sustentável, trata-se de um grande desafio que só será possível com a implementação de projetos estruturantes no domínio das infraestruturas e com uma política fiscal capaz de garantir a competitividade externa de São Tomé e Príncipe. Este desempenho económico explica-se basicamente através de fatores geopolítico, geoestratégico e geoeconómico que acabam por dotar o país de um conjunto de vantagens competitivas, segundo Maria das Neves Seita Batista de Souza, doutorada em Ciências Sociais, na especialidade de Desenvolvimento Socioeconómico pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, ISCSP. Atualmente, Maria das Neves Batista de Souza é consultora do Banco Central, administradora suplente de São Tomé e Príncipe e Nigéria no Banco Africano de Desenvolvimento BAD, professora da Universidade de Lusíada de São Tomé, presidente da Organização das Mulheres de São Tomé e Príncipe, Mulheres Sociais Democratas e membro do Conselho de Política Científica da CPLP. Do seu currículo, destaca-se ainda o exercício das seguintes funções: vice-presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, primeira-ministra e chefe do 8º Governo Constitucional, ministra da Economia para as áreas de Agricultura, Pescas, Comércio, Indústria e Turismo, ministra do Comércio, Indústria e Turismo, presidente da Rede das Mulheres Parlamentares da CPLP, deputada e presidente da Comissão dos Direitos Humanos, Gênero e Cidadania, presidente da Rede das Mulheres Ministras e Parlamentares de São Tomé e Príncipe, entre outras. Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência, contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos, apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, cultura e o desporto, procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes, quer sejam famílias, empresas, estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os são-tomenses, contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o nosso banco, desde sempre, para sempre. Nós por lá. Magazine dos são-tomenses na diáspora. Reportagem de Jerónimo Muniz e realização de Milton Medeiros. Nós por lá. Todas as quartas-feiras na TVS.